Deus, meus irmãos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Mais uma vez, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Que essa paz continue reinando nos nossos corações, não só agora, mas para todo sempre, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu confesso que se o culto terminasse agora, irmão, a gente já estava maravilhado, já cheio, porque já ouvimos louvores, ouvimos palavras abençoadíssimas nessa noite, né? Que enche a nossa alma, que enche o nosso espírito, que alegra o nosso coração, que muitas das vezes nos fortalece. Aleluia, glória a Deus. Que Deus continue abençoando o reverendo pastor Ayub, a pastora Nádia. O pastor esteve conosco com a Timon, foi uma benção, cooperando ali conosco, ali naquele culto, a quinta-feira da vitória, né? A quinta-feira da vitória, onde o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus todo-poderoso, e Ele está pronto para abençoar aqueles que estão na sua presença. Eu quero meditar aqui um pouco na palavra de Deus, meus amados irmãos, aqui em Mateus capítulo 8, glória a Jesus. Mateus capítulo 8, aqui no versículo 14 em diante, que vai nos dizer assim a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, a palavra do eterno, glória a Jesus, que vai nos dizer assim, meus amados irmãos. Mateus capítulo 8, o versículo 14, vai nos dizer assim: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou. Então levantou-se e serviu. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, meus irmãos? Aleluia! Sente adorando a Deus, sente glorificando ao nome do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Nós louvamos a Deus, meus irmãos. Nós adoramos a um Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós cultuamos a Ele todos os dias, esse Deus que nós adoramos a Ele na beleza da sua santidade, Ele é um Deus, meus amados irmãos, que Ele tem um cuidado assim tão maravilhoso, Ele tem assim um cuidado tão carinhoso para com aqueles que estão na sua presença, para com aqueles que outrora deixaram esse mundo de pecado e agora se voltam para servir a Ele, para adorar a Ele como o único Deus verdadeiro, como o único Deus poderoso, Criador dos
Ao mesmo tempo, meus amados irmãos, nós ficamos maravilhados em saber que esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós adoramos, Ele tem um cuidado, como diz na sua palavra, o Deus que nós servimos, Ele cuida, Ele guarda aqueles que verdadeiramente estão na sua presença. Quando nós ouvimos aqui o testemunho aqui do homem de Deus, relatando aqui a manifestação desse Deus todo-poderoso, a atuação, meus queridos, de um Deus vivo, de um Deus maravilhoso, quando muitas das vezes o inimigo ele está ali armando, ele está ali preparando, muitas das vezes preparando ali alguns laços para querer nos traçar, para querer nos pegar. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, Ele vai na frente, vai desmanchando, vai jogando tudo por terra, para que o nome dEle venha a ser glorificado, para que o nome dEle venha a ser adorado. Quando eu vi aqui o nosso amado irmão relatando aqui o testemunho, que ele pegou aquela garrafa de café e derramou aquele café dentro do copo, ali estava só o xerém, naquele café já estava tudo misturado. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que Ele adora, o Deus que Ele cultua, o Deus que Ele engrandece, aleluia, ali imediatamente, reverendo pastor Ayub, imediatamente, em questão de segundo, agora se manifestou, aleluia, a atuação de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Como diz a palavra do nosso Deus: se beberes alguma coisa mortífera, nenhum mal, nenhum dano vai causar naquela pessoa. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus todo-poderoso, nós temos um Deus, aleluia, que Ele está ali nos guardando, que Ele está ali nos protegendo, que Ele está ali olhando para nós, aleluia, 24 horas, quando o inimigo está armando, quando o inimigo está preparando alguma coisa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, agora Ele vai atuar, agora Ele vai operar, agora Ele vai manifestar, aleluia. Muitas das vezes a gente não está nem sabendo do que está acontecendo no mundo espiritual, mas o eterno, o todo-poderoso, agora Ele vai se levantar do seu trono e vai começar a agir no mundo espiritual, dando vitória para o seu servo, dando vitória para aqueles que se encontram na sua presença. Louvado e adorado seja o Deus que nós estamos servindo e adorando a Ele nesta noite. Será se você pode levantar a sua mão? Será se você pode abrir a sua boca e glorificar esse Deus maravilhoso, exaltar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Pode ter certeza, meu querido, que poderia muito bem esta hora, o Senhor poderia estar debaixo do chão, debaixo de 7 palmos, mas o Deus que você serve, o Deus que você adora, naquele exato momento que você estava ingerindo aquele café, provavelmente cheio de caco de vidro, Deus entrou com providência, aleluia, te dando vitória, mostrando que Ele é Deus, Ele é Deus. Adarabacanta, Uribicalabassou, Terebicancho, Rebicalamanai, se revelando como Deus
o Deus que dá livramento, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus, como foi dito, como foi pregado aqui, como foi aqui anunciado pelo reverendo pastor Ayub, o Deus que batiza com o Espírito Santo, o Deus que renova, aleluia, tão provável, aleluia, que agora se cumpre, como foi lido aqui, aleluia, no texto, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aleluia, quando Jesus estava com seu discípulo, ali já passando as últimas instruções e dizendo: a minha missão terminou aqui sobre a terra, eu estou voltando para a glória, eu estou voltando para o Pai Celestial, eu estou voltando da onde eu saí. Mas naquele momento, meus amados irmãos, Jesus estava confortando ali os apóstolos, ele estava ali confortando os discípulos. Eu acredito, não está escrito na palavra de Deus, mas eu acredito que naquele momento os discípulos começaram a perguntar um para o outro: e agora, o que vai ser de nós? O que será de nós? Ele está voltando, ele está retornando para a glória celestial. Mas naquele momento, irmão, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, ele já estava com tudo preparado, ele já estava com tudo organizado. E naquele momento, ali conversando com o discípulo, ele deixou agora a sua promessa: eu voltarei para o Pai, e quando eu chegar diante do Pai, eu rogarei ao Pai para que ele mande, para que ele envie outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Aí ele vai falar, o Consolador, aí ele vai falar a respeito do Espírito Santo, o Espírito da verdade, aleluia, o Espírito da verdade, a qual Jesus estava dizendo: só a vós vão conhecer, só aqueles que estão na minha presença é que vão receber, é que vão ser cheios do meu Espírito, que vão receber a promessa poderosa do Espírito Santo de Deus. Vós não ficarão órfãos, porque quando eu chegar na glória, eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará, enviará o Consolador, para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito da verdade, a qual, meus amados irmãos, o mundo não pode conhecer, não tem essa liberdade, não tem esse privilégio de conhecer o Espírito Santo. Só foi dado a conhecer, só foi dado a conhecer e a receber o Espírito Santo somente aquele que deixa o mundo, somente aquele que deixa o pecado, somente aquele que levanta a sua mão e aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da alma e da vida. Esse sim é dado conhecer, é dado receber o poder e a presença poderosa do Espírito Santo, a qual ele se encontra no nosso meio nesta noite. O Espírito Santo, o poderoso Espírito Santo, ele se encontra no nosso meio nesta noite. Aí se cumpre, como foi lido aqui através do reverendo pastor Ayub, aonde todos estavam reunidos no dia de Pentecoste. Oh, Xaparabacanta, Uribicabarabachô. Eles não estavam de boca calada, eles não estavam de boca
todos estavam buscando, todos estavam adorando, todos estavam buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Como Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, não arreda o pé ninguém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Oh, Xarabanai! E eles começaram a buscar, eles começaram a adorar. Naquele dia, todos estavam ali no cenáculo, todos os discípulos estavam buscando, eles queriam revestimento de poder, eles queriam ter mais intimidade, eles queriam ter mais comunhão para com Deus Todo-Poderoso. E vai nos dizer, meus irmãos, o texto da palavra de Deus, quando de repente Andarabaxu de Calabanai começa a descer naquele lugar um vento impetuoso. Ai, meu Deus, como eu queria estar ali naquele momento. O Libinarabaxu. Agora vai se cumprir o que Jesus disse para os discípulos: quando chegar ao Pai, eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará, enviará outro Consolador, para que esteja convosco, o Xarabadai, o Espírito da verdade, a qual o mundo não conhece. E quando eles estavam ali buscando, estava todo mundo adorando, estava todo mundo buscando, estava todo mundo ali navegando, ali buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. E nos diz o texto, nos diz a palavra lá em Atos dos Apóstolos, quando de repente começou a entrar naquele lugar onde eles estavam ali reunidos, um vento impetuoso, e começou a tomar conta daquele ambiente. Ai, Xarabanarabaçu de Calabanai. E vai nos dizer o texto da palavra de Deus, irmão, que aqueles discípulos que estavam ali, todos começaram a se encher da presença do Espírito Santo. Todos que estavam ali, irmão, começaram a sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia! O céu agora se abriu para aquele lugar. Aleluia! E um vento impetuoso começou a encher a casa. O mesmo Espírito que desceu naquele lugar é o mesmo que está conosco nesta noite, é o mesmo que habita nesse lugar. Oh, Xarabacalamanai. E todos começaram a ficar cheio da presença poderosa do Espírito Santo. Todos começaram a falar em línguas estranhas, todos começaram, aleluia, a se deliciar nos mistérios do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Ali você pode ver, irmão, você pode contemplar já Deus ali cuidando do seu povo, já Deus já tratando do seu povo, ali Deus já tratando ali dos discípulos, porque ele sabia que o discípulo ia enfrentar uma grande missão. A jornada ia ser árdua, a jornada ia ser grande, mas naquele momento Jesus estava dando agora para eles o revestimento de poder, o revestimento da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não é diferente